Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então nossa resenha do livro. Estávamos falando na aula passada sobre principalmente os mitos do Domingo Sangrento e os mitos do filme Coração do Potemkin, que é um filme soviético propagandístico. Vamos então continuar nosso resumo. Vamos para o mito 51, o mito que o imperador assumiu o comando por influência da imperatriz e de Rasputin. A recente canonização da família real ainda é um fato muito polêmico. Decidir se Nicolau II era ou não um santo não cabe aos acadêmicos, nem a esse livro, pois é uma questão interna dos cristãos ortodoxos. Porém, uma verdade incontestável, até mesmo para os mais céticos, é que ele fazia milagres, como desarticular os cartéis da indústria bélica e seus generais corrompidos, levando a Rússia a grandes vitórias e a maior mobilização militar de sua história. Quando ele assumiu o controle de suas tropas, de setembro de 1915 a março de 1917, a Rússia teve uma série de vitórias espetaculares. Mito 52. O imperador era jovem e despreparado. Nicolau II assumiu o governo com 26 anos, o que não é pouco se considerar que Alexandre I assumiu com 24, Nicolau I com 29, Alexandre II com 27 e Alexandre III com 18. Outro mito é que o imperador não tinha capacidade de modernizar a Rússia. Ele foi educado pelas melhores autoridades científicas da Rússia. Ele estava inteirado do mais alto nível tecnológico da época. Participou dos projetos do laboratório de Ipatiev e dos planos de Sikorsky, que vai fazer o famoso avião que vai ser usado inclusive na Guerra Civil Russa e depois. Também estava ciente da importância da pólvora sem fumaça. Ele viu claramente o papel da aviação na guerra, quando as aeronaves eram consideradas, na época, uma questão para um futuro muito distante. O primeiro voo na Rússia ocorreu em 1910 e já em 1911 os aviões participavam de manobras militares. Os resultados do uso de aviões foram tão impressionantes que o Departamento Militar imediatamente estabeleceu a aviação militar russa. Os generais russos colocaram o fator humano na vanguarda e, em 1910, abriram 2 escolas de treinamento de pilotos militares. Os pilotos militares russos, mesmo em tempos de paz, já tiveram a iniciativa de não apenas realizar reconhecimentos, mas também proteger suas tropas do inimigo. E não é por acaso que o capitão Piotr Nikolaevich Nesterov ganhou a primeira vitória em combate aéreo em 26 de agosto de 1914. No final de 1914, já eram utilizadas bombas de longo alcance na aviação por meio dos bombardeios Ilia Muromets. Em 5 de março de 1916, ocorreu o início da formação de aviões de caça formados pelos melhores ases russos que podiam cobrir com segurança o exército contra ataques aéreos. Nicolau II decidiu eliminar o atraso russo no desenvolvimento de submarinos e em 14 anos foi criada a mais poderosa frota de submarinos do mundo. Em 1914, já existiam 78 submarinos, alguns dos quais participavam das 2 guerras mundiais. Até 1917, o Império Russo abriu mais de 20 fábricas de aviões e produziu 5.600 aeronaves. No período de 1913 a 1917, em apenas 5 anos, Nicolau II trouxe às tropas 12 porta-aviões equipados com hidroaviões M5 e M9. Mito 53. Nicolau II era inepto no comando militar. O barão M.A. Meden recebeu uma carta da província de Poltava de seu amigo próximo. Abre aspas. Deus abençoou a tempo essa vitória incrível. O imperador assumiu o comando e o efeito é enorme. Toda a Rússia ora. Que bênção para as armas russas. Fortalecido por seu todo-poderoso a continuar. Fecha aspas. A mesma avaliação foi feita pela princesa M.A. Gagarinen em uma carta enviada para algum de seus parentes. Abre aspas. Eu sinceramente alegrei-me com o dia da entrada do rei ao comando do exército. Ela foi marcada por uma vitória brilhante em Tarnopol e 12.000 prisioneiros. Fecha aspas. Esse tema foi desenvolvido em alguns jornais da época, como é o caso do Novo Tempo, que escreveu em um de seus artigos. Abre aspas. O primeiro dia do líder supremo foi marcado pelo comando brilhante que proporcionou a vitória das armas russas em Tarnopol, Tremblov e entre o Dniester e a margem esquerda do Siret. Fecha aspas. O abastecimento do exército com o tempo melhorou e a situação na frente logo foi estabilizada. Kiev foi salva de uma invasão alemã e, em alguns lugares, até mesmo as tropas russas contra-atacaram com sucesso inimigo. O general barão Piotr Wrangel deixou essas lembranças de seus encontros com o rei. Abre aspas. Nunca tive muita chance de me aproximar do imperador e falar com ele. Todos que o conheciam de perto tinham noção de sua extrema simplicidade e constante boa vontade. Essa impressão foi o resultado dos traços distintivos do imperador, uma maravilhosa educação e autodomínio.
Ele percebia rapidamente a ideia do interlocutor e sua memória foi excepcional. Ele não só gravara perfeitamente eventos memoráveis, mas também os mapas, de alguma forma falando das lutas dos Cárpatos, onde eu participei com seu regimento. Fecha aspas. O imperador visitou diversas regiões do país, sempre prestigiando a cultura e a religião do local. Certa vez ele achou necessário também visitar o Cáucaso para ver o exército que, desde os primeiros dias da campanha, ganhou uma série de vitórias brilhantes nos territórios da atual Armênia e na Turquia. Em Kursk, deu assistência aos feridos, doou à província 1 milhão de rublos para os hospitais. A nobreza recolheu 75 mil rublos para o mesmo fim e até os camponeses recolheram 60 mil rublos e abriram um hospital. Mito 54. A revolução foi causada pela falta de munição. A produção de munição na Rússia era mais ou menos do mesmo nível dos outros países da guerra, e com Nicolau II entrando no comando do exército cresceu ainda mais. Mito 55. A indústria russa durante a guerra ficou estagnada. A indústria, na real, durante a guerra, estava em rápido crescimento. Na Alemanha, por exemplo, em 1916, a indústria caiu para 64% do nível de 1913, na França 76,6%, no Reino Unido 89%, enquanto a indústria russa cresceu 121,5% do nível de 1913. Durante os anos da Primeira Guerra, a produção da indústria pesada aumentou 29% e na indústria leve diminuiu 6,5%. Ao mesmo tempo, a produção de produtos militares aumentou a um ritmo particularmente rápido. Também houve crescimento em máquinas ferramentas, 10 vezes, engenharia elétrica, 3,6 vezes, produção de motores, 2,2 vezes, produtos químicos cresceu 64%. Se antes da guerra no país existiam 3 fábricas de automóveis, então, nos anos da guerra, foram construídas novas 5. A mineração de carvão aumentou de 1.544 milhões de pods em 1913 para 1.744 milhões em 1916. A indústria de algodão e a produção doméstica de fios aumentaram de 17 milhões 344 mil pods em 1913 para 18 milhões 868 mil pods em 1915 e para 19 milhões e 129 mil pods em 1916. Mito 56. As grandes perdas humanas e materiais da guerra ajudaram a pôr fim ao czarismo. Na real, na França, por exemplo, a situação era bem pior, pois quase teve sua capital, Paris, invadida pelos alemães. No Império Russo, os alemães não ultrapassaram o território da Bielorrússia e não invadiram as fronteiras do que hoje é a atual Rússia. Realidade muito mais confortável que na Segunda Guerra Mundial, onde o inimigo invadiu metade do país. Em termos de recursos humanos, foram mobilizados na Rússia apenas 39% de todos os homens com idade entre 19 e 49 anos, enquanto na Alemanha 81%, na Áustria-Hungria 74%, na França 79%, na Inglaterra 50% e na Itália 72%. Para cada 1.000 homens com idades entre 15 e 49 anos, a Rússia perdeu 45 pessoas, a Alemanha 125, a Áustria 90, a França 133 e a Inglaterra 62. Na Alemanha, foi requerido o recrutamento total de toda a população masculina entre 15 e 60 anos. O Comando Militar Supremo exigiu que esse dever, abre aspas, mesmo com as restrições, seria estendido para as mulheres, fecha aspas. Em janeiro de 1916, um decreto imperial da Áustria recrutou todos os homens de 50 a 55 anos e na Turquia até os 50 anos. Em 1913, apenas 5% dos representantes da indústria empregavam menos de 500 trabalhadores. A ampla onda de monopolização foi após os anos de 1900 a 1903, inicialmente nos setores de porcelana, faiança e indústria de alimentos. Então, sob o pretexto de parcerias para o comércio, surgiram cartéis em muitos outros setores da economia, como petróleo, telhas, pregos, vinho e cobre. Foram criadas grandes holdings e o controle acionário ficou muito mais concentrado. Por exemplo, a Produgol representava 75% da extração de carvão e 3 grupos controlavam mais de 60% da produção de petróleo. Os 7 maiores bancos comerciais correspondiam por 55% de todo o capital bancário. Muitos desses empresários, como Putilov, Vishneregradsky, Davidov, Konchin, vieram de agências governamentais. Obviamente, isso criou um vasto campo de conflitos de interesses, pois todos queriam livre acesso aos cofres públicos, especialmente porque o governo era uma das mais importantes fontes de investimento do país. Podemos presenciar isso numa declaração do chefe de polícia de São Petersburgo, Globachev Konstantine, abre aspas,
O comércio russo, antes acostumado a usar todos os tipos de medidas paternalistas do governo, mesmo em seu auge, não deixava de perder todos os tipos de incentivos, subsídios e assim por diante. Fecha aspas. Para atingir esse fim, os mega-empresários, banqueiros e especuladores, por meio de suas grandes fortunas, foram capazes de corromper funcionários públicos e membros da nobreza ligados a setores estratégicos da política e do exército, criando assim o poder paralelo. No país, emergiram mais de 300 organizações públicas ligadas a empresários, muitos deles patrocinavam jornais e instituições de ensino. Também se filtravam na política, esse era o caso do Partido Outubrista, que tinha como membros grandes empresários como os irmãos Ryabushensky, Nobel Vidakov, Mukin, Chetverikov e mesmo o mestre joalheiro Karl Fabergé. Esse grupo, que encarnava o capital nacional russo, era liderado por P.P. Ryabushensky, A.I. Konovalov e A.I. Gushkov. Destacamos o último como personagem central de novos estudos. Embora tenha surgido tardiamente nesse livro, Alexander Gushkov merece todo o destaque, pois ele foi o maior protagonista de todos os subornos, difamações, mentiras, conspirações e boicotes que causaram a destruição do país. No início da Primeira Guerra Mundial, Gushkov liderou a formação das comissões de indústrias militares, sindicatos rurais e urbanos, Zengor, que prestava assistência integral à frente. Essas organizações, como veremos, serão um dos instrumentos mais importantes na desestabilização do poder imperial. Neste período, acumularam-se grandes litigâncias entre os cartéis e o Império, pois, para evitar as especulações do Comitê Militar Industrial, o regente aumentou o papel do Estado na gestão da economia de guerra. Para acabar com o monopólio da CMI, o governo criou concorrência entre empresas públicas e privadas. Também tomou medidas polêmicas, como a nacionalização de empresas bélicas insolventes, que de forma fraudulenta não cumpriam seus contratos. Um exemplo desse conflito entre cartéis e poder público é o caso da Produgol, empresa que monopolizava o mercado de carvão e ditava os preços, até que o chefe do departamento de transporte ferroviário começou a negociar os insumos diretamente com os fornecedores, estabilizando a distribuição de carvão no país. Essa intervenção estatal causou a falência da corporação. Também surgiram investimentos públicos em novas áreas da produção de petróleo. Isso fez com que as petrolíferas, como a Nobel, começassem a se preocupar seriamente. Apesar dos fortes protestos da indústria metalúrgica, foram construídas em ritmo acelerado novas fábricas estatais. A sociedade Putilov Works foi nacionalizada por dívidas. O mesmo destino teve as fábricas russo-bálticas Nevsky, Vladimir e Pocelia. Embora pareça contraditório, o Império sempre teve uma postura liberal em questões econômicas, mas infelizmente, por causa da má-fé dos cartéis, que pediam a livre concorrência, foi necessário para fins de defesa tomar o controle total das atividades comerciais e operacionais da guerra. A engenhosidade e honestidade do imperador garantiu a queda dos preços, um maior fornecimento de provisões e, por conseguinte, grandes vitórias no fronte. Mito 57. A corrupção do governo gerou a Revolução Russa. Se o governo fosse corrupto e enchesse os bolsos de Gushkov e seus cúmplices, jamais haveria uma evolução. Com certeza haveria um país endividado, uma economia inflacionada e um povo miserável, mas não haveria distúrbios nem críticas nos jornais. Alexander Ivanovich Gushkov nasceu em 14 de outubro de 1862 em Moscou. Pessoalmente era um homem muito rico, só a fortuna dele na Rússia era muitas centenas de milhares de rublos em ouro. Mas a maior parte desse capital foi colocado no exterior e ele continuou sendo um rico empresário também durante a imigração após a Revolução de Outubro, uma vez que os Gushkov venderam suas fábricas têxteis em Moscou em 1896 e em 1911 devido à maior rentabilidade de seus ativos financeiros. Gushkov adquiriu grande fama durante as guerras russo-japonesa quando foi à Manchúria como assistente do comissário-chefe da Cruz Vermelha. Em seu retorno, mudou-se para a área política, convocando o Zemstvo e criticando o exército. Desde então ganhou fama como líder político e especialista em assuntos militares. Mas a atenção de Gushkov sobre o exército intensificou após 1908, quando o sultão Abdul Hamid II foi deposto por um grupo de oficiais e generais, conhecido como Jovens Turcos, que mantinham laços com a oposição política ao governante do Império Otomano. Em 1908, Gushkov falou com entusiasmo sobre o trabalho dos jovens turcos para corrigir os erros dessas reivindicações democráticas. Para isso, Gushkov criou um grupo com essa mesma ideologia, independente da Duma, onde eram realizadas reuniões privadas com jovens integrantes do alto escalão militar, liderados pelo general Vasily Gurko. Esse círculo consistia em 10 a 12 pessoas, entre elas o general Mikhail Alekseev, que na época assumia a posição do segundo intendente. O apelido de Jovens Turcos estava longe de ser uma brincadeira,
Gushkov realmente pretendia implantar o mesmo sistema na Rússia, um golpe militar com uma roupagem democrática e liberal. E vivenciou esse evento quando foi a Constantinopla, em 1909, pouco antes do golpe que trouxe ao poder o Partido Unidade e Progresso. Também angariou o apoio dos empresários, que por meio do Comitê Militar Industrial Central obtiveram grandes benefícios com a guerra. Gushkov colocou amplos esforços para obter o reconhecimento oficial do recém-formado Complexo Militar Industrial. Quando concluída a sua formação em conferência convocada em Petrogrado, ele foi eleito presidente e seu vice foi o empresário A.I. Konovalov. Com a ajuda de seu amigo, o general A.A. Polivanova, tornou-se, em junho de 1915, o ministro da guerra e recebeu a aprovação do governo do estado. Para Gushkov, era muito importante se infiltrar em todas as áreas militares, pois ele argumentava que o sucesso do golpe dependia do apoio do exército. Também acreditava que a Revolução de 1905 não deu certo porque as tropas continuaram fiéis ao imperador. Nicolau II, no final de junho de 1915, alterou parte do ministério. Foram nomeados Alexander Khvostov na Justiça, o grão-duque Nicolau Shcherbatov como ministro dos Assuntos Internos e Alexander Samarin no Santo Sínodo. A Rússia recebeu um governo de maioria progressista, mas isso não significava que Nicolau II estava do lado de Sazonov, Krivoshein e companhia, pois o soberano lançou sobre eles graves acusações de violações éticas. Krivoshein nunca recebeu a cadeira de primeiro-ministro, a qual buscava ativamente. Seu imperador foi moderado quanto às questões administrativas, nos assuntos militares proporcionou grandes mudanças, não só do grão-duque Nicolau Nikolaevich, mas todos os seus assessores foram removidos com ele. Importantes mudanças foram realizadas no comando da frente. O impopular general Yanushkevich foi demitido de seu cargo de chefe de gabinete, e em seu lugar foi nomeado o general Mikhail Vasilievich Alexeyev, que tinha sido anteriormente comandante da Frente Norte Ocidental. Outra mudança benéfica ocorreu em 10 de março de 1916, quando o soberano substituiu o general Alexei Polivanov pelo general Dmitry Shuvaev como ministro da guerra, pois o ex-ministro estava favorecendo o trabalho do Comitê Militar Industrial além da medida. Mito 58. O czar admitia ministros incompetentes. Segundo o general Vladimir Sukhomlinov, abre aspas, em pouco tempo, Shuvaev fez tanto que em todos os lugares ouviam-se comentários favoráveis a ele. De fato, Shuvaev tinha uma grande dignidade pessoal, era reto, honesto, um trabalhador, era intendente e bem estudado. Fecha aspas. Shuvaev teve muito trabalho para restaurar o abastecimento das tropas, ao contrário de Polivanov, que apadrinhava o Comitê Militar Industrial. Finalmente, ele foi honesto em seu trabalho, fato que é reconhecido até mesmo por seus opositores. Sobre isso, Michael Lenke, em março de 1916, testemunhou, abre aspas, quando Shuvaev assumiu, o suborno começou a desaparecer, fecha aspas. O general Alexander Samoilov também lembrou, abre aspas, ele era um bom administrador e um homem impecavelmente honesto, que foi de grande importância para a luta contra o roubo desenvolvido por trás da guerra, fecha aspas. Shuvaev foi cuidadoso ao abastecer os reservatórios do exército e da artilharia. No início do verão de 1916, melhorou além das expectativas a situação militar russa. Se nos primeiros 5 meses de 1915 os gastos militares eram de 311 mil projéteis, para o mesmo período em 1916 subiu para 2.229 mil, em seguida, no começo de 17, atingiu 3 mil projéteis e 3.500 balas de 3 polegadas. Suas ações até o final de 16 acenderam a produção bélica de 16,5 milhões para 3,5 milhões mensais. Ele até começou gradualmente a produzir mais do que era necessário para abastecer o fronte, que era 2,6 milhões por mês. Os novos ministros Shuvaev, Polivanov e Stumer iniciaram um ataque sistemático à Comissão Militar Industrial. Gushkov tinha todos os motivos para estar infeliz, pois o governo reduziu sistematicamente o financiamento para o Complexo Militar Industrial. Se em meados de 1915 até 1 de fevereiro de 1916, 8 meses, o CMI recebeu pedido de 129 milhões de rublos ao longo dos 12 meses, de 1 de fevereiro de 16 até 1 de fevereiro de 17, a quantidade de ordens desse departamento foi de apenas 41 milhões. Gushkov entrou em desespero e fez a sua comissão de oposição ao centro do governo, mas o caso do sequestro da fábrica Putilov foi a gota d'água para os representantes dos cartéis da indústria bélica. A Putilov, destacado anteriormente, não supriu os pedidos e superfaturava seus produtos, porém, por causa da sua enorme dívida com o governo, foi estatizada. O chefe do CMI, em 25 de outubro de 1915, em uma reunião da Defesa Nacional, apresentou um relatório financeiro sobre o estado da fábrica.
seguiu-se que a Putilov adquiriu empréstimos de 40 milhões de rublos, mas devido a atrasos nos pagamentos, a dívida chegou a aproximadamente 180 milhões de rublos. Foi então que houve uma proposta para estatização. No entanto, a Putilov conseguiu prorrogar sua dívida até 7 de novembro de 1915, quando apresentaram seu próprio relatório, que continha dados 6 vezes menores do que o apresentado por Gushkov. Apesar de sua situação de insolvência, todos os representantes do setor privado da economia, liderada por Rodzianko, votaram contra a estatização. Além disso, o Congresso se opôs fortemente contra o sequestro da Putilov. Mas, inevitavelmente, a empresa foi encampada e, em decorrência disso, as piores intrigas foram acontecendo tanto nas comissões da Duma como em reuniões clandestinas. Foram exigidos os requisitos mais absurdos para mudar a política interna, como a formação de um ministério responsável, acompanhado de greves forjadas e um plano de fundo audacioso de difusão de falsos rumores para desacreditar a figura do imperador e sua família. Começava então a Revolução Russa. Em um discurso na Duma, em 25 de outubro de 1915, Gushkov publicamente afiançou que antes de morrer, eu vou prender o rei. No mesmo discurso, ele ressaltou a necessidade de travar um conflito direto com o governo. Também afirmou que iria incansavelmente travar o país para a derrota completa e o colapso interno e externo. O imperador estava ciente da preparação da conspiração de Gushkov, mas não considerou possível fazer uma tentativa de golpe em uma figura pública proeminente e estava muito confiante na fidelidade do exército. Mas Nicolau II não contava com o poder e influência exercida pelo Comitê Militar Industrial. Mito 59. O Ministério Responsável era responsável. A ideia do Ministério Responsável começou em meados de agosto em um conselho dos chefes da oposição na casa do deputado Konovalov. Lá foi decidido tentar sem demora um último esforço para se apoderarem do poder. Era preciso arrancar a demissão do gabinete e mandar nomear pelo czar um novo ministério sob a presidência de Rodzianko ou do príncipe Lvov, com Miliukov nos negócios estrangeiros, Gushkov na guerra, Konovalov no comércio, Maklakov na justiça. Se o soberano ficasse irredutível, deviam utilizar de uma tenaz campanha de difamação. A estratégia de Gushkov era a seguinte: primeiro lançava sobre sua vítima uma acusação absurda. Posteriormente afirmava que tinha em mãos provas documentais irrefutáveis, mas na verdade esses documentos nunca existiram. Tudo não passava de um blefe. O terceiro passo era divulgar insistentemente todas as suas mentiras nos jornais. E para finalizar, ele conduziu um julgamento com base em artigos de jornais que comprava e provas documentais que nunca apresentou. O resultado era de 100% de eficiência. Todas as pessoas caluniadas por Gushkov foram condenadas à morte ou passaram por um sofrimento terrível. Em 0% dos casos, foram requeridas as provas documentais que ele supostamente tinha. Ironicamente, todos esqueciam desse detalhe. A primeira vítima das mentiras de Gushkov foi o coronel Sergei Miazoedov, falsamente acusado de alta traição e espionagem. Os ataques a Miazoedov tinham como objetivo afrontar o ministro da guerra Vladimir Sukholinov. Em razão de que Sukholinov, homem de confiança de Nicolau II, descobriu o complô de Gushkov, a lista de nomes dos generais traidores que faziam parte dos jovens turcos. A partir desse momento, Sukholinov transferiu os membros desse grupo em diferentes posições distantes da capital, complicando assim a sua interação uns com os outros. Sukholinov escreveu que, depois disso, os meios de comunicação controlados por Gushkov iniciaram uma campanha para desacreditar o ministro da guerra. Miazoedov tinha sua reputação manchada por Gushkov, que, por volta de 1907, encontrava-se no centro de um escândalo de espionagem baseado apenas em uma acusação de Kolakovsky, um agente do departamento de polícia. No final, o caso foi transferido para a corte marcial, assim, Miazoedov não poderia contar com advogado. Além disso, das 10 testemunhas convocadas, apenas 4 foram ao tribunal. Sobre a acusação de espionagem militar, havia apenas uma declaração infundada de Kolakovsky, mas a opinião pública estava tão entusiasmada com essa questão que não havia mais nada além da traição de Miazoedov. O investigador militar V. Orlov, posteriormente, admitiu que a investigação foi conduzida sob pressão. O tribunal, em cerca de apenas 14 horas, afirmou ter provas claras da culpa do acusado, mas não apresentou nenhuma. A decisão do tribunal, entre aspas, foi tomada na noite de 19 de março ou 1 de abril, dependendo do calendário. Miazoedov foi executado por enforcamento. Infelizmente, ele era inocente. Após a guerra, o chefe da inteligência alemã, Walter Nicolai, escreveu, abre aspas, o veredito foi um erro da justiça. Miazoedov nunca prestou serviços para a Alemanha, fecha aspas. Gushkov usou a mesma tática contra todos que contrariassem seus interesses.
Esse foi o caso do general Alexei Alexievich Manikovsky, perseguido por defender a necessidade de construir uma fábrica para a produção de metralhadoras. Assim sendo, Gushkov e Rodzianko insistiram em sua demissão sem nem ao menos uma única acusação. É claro que esse surto de mentiras só foi possível graças às leis brandas da Rússia autocrática, que em plena época de guerra tinha como punição por espalhar informações falsas apenas 3 meses de reclusão ou multa de até 3.000 rublos. Gushkov também atacava e difamava a família real, especialmente a imperatriz Alexandra Fedorovna. Era uma mulher inteligente que sempre esteve ciente dos verdadeiros perigos que cercavam o palácio. Dentre esses estava Gushkov, a qual a imperatriz odiava. Em uma de suas cartas, ela demonstrava uma grande tristeza por Gushkov não ter morrido em um acidente ferroviário. Quando no início de 1916 ele ficou gravemente doente, a rainha expressou a expectativa de que ele não iria sobreviver. Alexandra, que entendeu a situação melhor que muitos outros, escreveu em uma carta ao imperador. Abre aspas, esses brutos, Rodzianko, Gushkov, Polivanov, são capazes de algo muito maior do que seria de se esperar, sinto que eles pretendem arrancar o poder das mãos dos ministros. Fecha aspas. Mito 60. A maior família atrapalha nos negócios de Estado. Se esse mito fosse verdadeiro, não há dúvida que os líderes comunistas jamais incorreriam nesse erro, pois eles dedicavam à família a mesma violência e desapreço com que tratavam o povo. Podemos exemplificar os casos de Lenin e Trotsky, que não faziam a menor questão de esconder seus casos extraconjugais. Ou o romantismo rupestre de Stalin, que puxou pelos cabelos a esposa para uma pista de dança. E convenhamos, caso o maltrato à família trouxesse progresso à nação, com certeza não correria a grande fome de 1932. Sendo que a esposa de Stalin se matou, seu filho caçula, Vasily, morreu devastado pelo álcool aos 41 anos, um de seus filhos morre de overdose de heroína, uma filha era alcoólatra e outra foi internada no manicômio. Como já constatamos no capítulo anterior, os sentimentos nobres do czar não atrapalhavam seu governo. A economia russa era a que mais crescia, tinha balanço de comércio favorável e a maior reserva de ouro do mundo. No comando do exército, obteve-se grandes êxitos. Em 1061, a imperatriz Alexandra era odiada pelo povo. Segundo algumas pessoas próximas à imperatriz, sua popularidade aumentou no final de 1914 e início de 1915 como resultado de suas atividades patrióticas. Em 10 de outubro de 1914, em Moscou, uma revista publicou uma fotografia de estudantes do ensino médio em uma manifestação patriótica por ocasião da mobilização dos alunos para o exército. Nessa ocasião, os manifestantes carregavam um retrato da imperatriz e do imperador. O entusiasmo patriótico causou uma onda de sentimentos monarquistas, influenciando o respeito não só ao imperador, mas também à imperatriz. Mito 62. Nicolau II cuidava do exército e a imperatriz Alexandra cuidava da política interna. Nem mesmo o imperador poderia cuidar da política interna. Sua função limitava-se apenas a escolher o ministro, convocar eleições, cuidar de assuntos diplomáticos e militares. Contudo, o soberano não poderia participar das sessões da Duma, nem mesmo como ouvinte. Portanto, a imperatriz não poderia governar, uma vez que ela não tinha autorização para entrar no parlamento. A função de Alexandra era restrita a cerimônias e atuar como patrona de organizações de caridade. Parece uma ocupação simples, mas exige empenho, devoção, abnegação e principalmente amor. A imperatriz já se envolvia com a caridade muito antes da guerra. Às vezes costurava e bordava trabalhos que seriam vendidos em leilões de caridade. Visitava pessoalmente os pobres e os doentes. Portanto, ela e suas filhas já estavam acostumadas com essas tarefas. Alexandra também ganhou experiência em atividade de caridade durante a Guerra Russo-Japonesa. Nessa ocasião, organizou trens hospitalares e abrigos para os soldados feridos e mutilados. Imediatamente após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a imperatriz iniciou uma série de esforços patrióticos. Os jornais, o clero, as paróquias, as associações, clubes, comitês, instituições e empresas direcionavam suas doações para a associação gerenciada pela rainha. Suas filhas, as grandes duquesas Olga e Tatiana, receberam pessoalmente doações para a guerra nos salões do palácio. Os jornais imprimiram lista de doações dirigidas à rainha. Em 1915, foi aberto o hospital no Palácio de Inverno. Foi chamado de Alexei Nikolaevich e comportava 1.000 soldados feridos e doentes. As fotos desse hospital foram publicadas em várias edições ilustradas. O leitor poderia ver como os salões se transformavam em uma enorme e bem decorada enfermaria. No final de setembro de 1914, ela criou trens especiais para ajudar no fronte. Também inaugurou novos hospitais. Em 1º de novembro, Pavel Miliukov fez um discurso na Duma em que acusa Sturmer, Virubova, Rasputin e a Imperatriz de formar um partido que buscava a paz em separado com a Alemanha. E desde o início foram exigidos de Miliukov documentos que poderiam ser considerados como indícios sérios de suas palavras, mas como ele não forneceu nenhuma informação credível, foi ridicularizado na Duma.
No entanto, essa conversa sem sentido literalmente explodiu em toda a sociedade. Isso graças à mão de Gustkov, que ajudou a difundir esse discurso entre o povo e o exército. É notório que o Partido Alemão, entre aspas, nunca existiu. Miliukov posteriormente confessou que suas provas irrefutáveis sobre a traição da rainha foram retiradas de um artigo de revista. Segundo ele, uma revista norte-americana publicou que a Alemanha ofereceu uma proposta de negociações de paz com a Rússia. Ele acrescentou que o artigo era uma reimpressão do jornal suíço Berner Tageblatt, o órgão oficial dos bolcheviques na Suíça. Miliukov diz que quando leu parecia plausível, embora não tenha verificado as fontes. O engraçado é que esse artigo foi publicado mais de uma vez, porém quando foi requerido as fontes, este se recusou a apresentar. Também é importante destacar que a diplomacia russa refutou a informação transmitida e logo o jornal deixou de publicar esses rumores. E aqui está outro detalhe divertido: o editor do Berner Tageblatt era Robert Greene. Foi ele quem acompanhou Lenin durante sua famosa viagem pela Alemanha no trem selado, como se verá adiante. No verão de 17, Greene foi pessoalmente à Rússia para promover a paz nesse sembrado com a Alemanha. Outro funcionário do Berner Tageblatt foi Karl Radek, camarada de Lenin, que mais tarde participaria nas negociações de paz de Brest-Litovsk. Em suma, quem criou o mito do Partido Alemão foi quem realmente concretizou esse projeto. Mito 63. O imperador Nicolau II buscava a paz em separado com a Alemanha. De fato, algumas propostas de paz foram mediadas, principalmente por meio do secretário de Estado de Copenhague e vários parentes alemães da imperatriz Alexandra. Contudo, nenhuma dessas abordagens teve êxito. A última tentativa fracassada foi no verão de 1916, quando Nicolau II informou ao rei dinamarquês que só discutiriam um armistício em Conselho Mundial e as propostas de uma paz em separado não eram desejáveis nem possíveis. A última especulação sobre esse assunto é que a imperatriz Alexandra transferiu dinheiro para seus parentes na Alemanha. Essa acusação não tem uma fonte definida. Acredita-se que seja um rumor oriundo da comissão do general Batyushin. Essa comissão começou quando Batyushin assegurou ao general Alexeyev que todos os fracassos do exército foram culpa dos banqueiros e industriais. A primeira vítima dessa teoria foi o banqueiro Rubinstein, acusado de vender títulos russos com juros para a Alemanha por meio de países neutros, venda de ações da empresa Yakor para empresários alemães, a cobrança de altas comissões por transações russas realizadas no exterior, etc. A casa de Rubinstein foi completamente revistada e, embora nada tenha sido encontrado durante a busca, Rubinstein foi sentenciado a 5 meses de prisão. Em seguida, os irmãos Zivotofsky foram presos e logo libertados. Wolfson também foi preso. Todos eles foram detidos sem provas. Essa comissão tinha um caráter criminoso e se utilizava amplamente de todas as práticas predatórias, arbitrariedades, violências, chantagens, ameaças, extorsões, ignorando todas as leis. Para isso, Batyushin tinha toda a polícia à sua disposição. Quem foi Rasputin? Por volta de 1910, pela primeira vez surgiu o nome de Gregory Yefimovich Rasputin na imprensa. Em uma série de jornais, Moscow News, Discurso, Novo Tempo, foram publicadas notas lisonjeiras sobre ele. Como no seguinte exemplo, abre aspas, Gregory é muito popular em alguns círculos judiciais, o que dá a impressão de um homem justo com grande inspiração religiosa, fecha aspas. Este artigo retrata bem a personalidade de Rasputin, e essa seria a imagem que teríamos dele se não fosse as fantasias de Gustkov, que lançou na mídia o tema Força das Trevas. Essa campanha difumatória teve grande impulso em janeiro de 1912, após a publicação de um par de cartas nos jornais. Na mesma época, Gustkov fez um discurso inflamado na Duma, fazendo um pedido formal ao ministro do Interior, em nome da consciência do povo preocupado sobre o renascimento dos fantasmas sombrios da Idade Média. Gustkov declarou, abre aspas, basta pensar que está no topo. Grigori Rasputin não está sozinho. Está por trás dele uma gangue inteira? Fecha aspas. Todos os detalhes do discurso foram espalhados para o público pelos líderes da imprensa e adquiriram o status de verdade nas mentes do público. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1869, na província de Tobolsk, na cidade de Tyumen. Os antepassados de Rasputin vieram para a Sibéria entre os primeiros pioneiros. Ele cresceu como uma criança fraca e doente, mas percebeu o poder da oração. Aos 14 anos, interessou-se pelas Sagradas Escrituras, era analfabeto, mas tinha uma memória extraordinária e conseguia citar grandes trechos das Escrituras. Quanto à juventude dissoluta e pecadora de Gregory, com roubo de cavalos e orgias, nada mais é que invenções do jornalista Alexei Varlamov. Revisando todos os testemunhos dados durante a investigação em Tobolsk, ninguém, nem mesmo o mais hostil Rasputin, o acusou de roubo. Rasputin trabalhava no campo nas terras de seu pai.
Casou-se aos 18 anos em 2 de fevereiro de 1887. Sua esposa era 3 anos mais velha. Era uma mulher trabalhadora, paciente, submissa a Deus, ao marido e aos sogros. Ela deu à luz a 7 filhos, dos quais 3 morreram. Ele vivia como todos os camponeses, até que algo aconteceu em seu coração. Parou de beber, fumar e comer carne e passou a peregrinar aos lugares santos. Suas peregrinações não prejudicavam a vida financeira da família, pois, como citado anteriormente, os camponeses trabalhavam em média apenas 4 meses por ano, e ele, como todos os camponeses, trabalhava nas pastagens apenas um verão. Com o tempo, sua ascensão espiritual se aprimorou, sua fama ultrapassou a vila de Pokrovsk, propagando-se pela Sibéria e posteriormente nas capitais. Uma multidão de pessoas vinha a ele pedir conselhos, assistência, curas, e ele tentava ajudar a todos. Sua popularidade crescente entre os camponeses causou descontentamento no clero local. Assim, pela primeira vez, autoridades espirituais se interessaram por Rasputin antes mesmo dele viajar para São Petersburgo. Por não ser bacharel em teologia, Rasputin não poderia falar livremente sobre Deus. Então decidiu construir em sua aldeia uma capela. E para conseguir isso, em 1904, decidiu ir a São Petersburgo e falar sobre esse assunto com o alto clero. O que poderia parecer impossível aconteceu, não só recebeu dinheiro e permissão para construir a igreja, mas entrou para a sociedade petersburguense. O bispo Sérgio apresentou Rasputin ao arquimandrita Teófanes, que à primeira vista simpatizou-se com ele, mas alguns anos depois sua atitude mudaria drasticamente, pois os ideais pacifistas de Rasputin entravam em conflito com as suas convicções expansionistas e o sonho de libertar as nações ortodoxas da opressão estrangeira. Teófanes tinha uma profunda convicção de que Rasputin era um autêntico representante do povo, por isso achou interessante o imperador conhecê-lo. Como era o confessor das princesas Milícia Nikolaevna e Anastasia Nikolaevna, as montenegrinas, por meio delas apresentou Rasputin à família real. Algumas testemunhas afirmam que Rasputin tinha o dom da cura. Na casa de Stolypin explodiu uma bomba e sua filha sofreu ferimentos graves e queimaduras. Rasputin orou e ela imediatamente se recuperou completamente. Também temos o caso de Virubova, a dama de honra do imperador, que se feriu em um terrível acidente de trem e encontrava-se à beira da morte quando Rasputin a salvou. Porém, os eventos mais importantes são relacionados ao filho de Nicolau II, o herdeiro Alexei, que sofria de hemofilia. Uma pessoa que sofre dessa doença pode morrer devido a hemorragias. Qualquer corte ou arranhão pode levar à morte. Foi o que aconteceu em 1907, quando o herdeiro, com apenas 3 anos de idade, teve uma hemorragia grave na perna e, nessa ocasião, Rasputin fez uma oração e o sangramento parou. Em 1915, o nariz do príncipe começou a sangrar. Rasputin foi chamado e novamente o herdeiro teve uma melhora em seu estado de saúde. Esses prodígios lhe trouxeram imensa fama e centenas de pessoas de todas as classes sociais seguiam para seu apartamento alugado em São Petersburgo. Havia tantas pessoas para se consultar e pedir ajuda que Rasputin resolveu abrir uma instituição filantrópica. Essa instituição, por meio de doações de grandes empresários e banqueiros da capital, ajudou muitas famílias. Mito 64. Rasputin exercia poder sobre a família imperial. Ainda existem artigos de internet, revistas e livros que propagam a lenda de que Rasputin criou uma camarilha que manipulava o imperador por meio de sua esposa e essas forças obscuras levavam a Rússia à ruína. Na verdade, o rei tinha pouca fé na capacidade de Rasputin em avaliar as pessoas. Ele declarou isso à sua esposa em uma carta datada de 9 de novembro de 1916. Efetivamente, o assassinato de Rasputin não teve qualquer efeito sobre o curso dos acontecimentos. Como conselheiro político, faltava-lhe consistência, pois ele proferiu declarações ambíguas que são passíveis de interpretações diversas. Para o imperador, ele era um simplório devoto apenas útil para avaliar o sofrimento do príncipe. As sugestões de Rasputin eram frequentemente ignoradas. Porém, o bom conselho de Rasputin que Nicolau II deveria ter acatado foi não entrar na guerra. Bom, então é isso. Terminamos então o nosso vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.